Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Júris 360 Lab. Vamos direto ao ponto hoje. Uma dúvida que sempre surge. Justiça militar pode decretar a perda de patente em condenação criminal? Oi, pois essa é uma questão bem relevante, né? Com muitas nuances. Exato. E pra gente entender melhor, vamos analisar uma decisão importante do STF. O área 1320-744, lá do DF. Virou o tema 1200, de repercussão geral. Isso significa que vale pra todo o Brasil, né? Orienta as outras decisões. Justamente. Bom, o STF fixou duas teses principais aí. A primeira ela confirma que a perda da graduação da praça pode sim ser um efeito secundário da sentença condenatória. Isso vale tanto para crime militar, lá pelo artigo 102 do Código Penal Militar, quanto para crime comum, daí usando o artigo 92, inciso 1, a linha B do Código Penal comum mesmo. Essa primeira tese, ela basicamente reconhece a possibilidade, né? Mas não diz tudo sobre quem decide como isso acontece na prática. Perfeito. É aí que entra a segunda tese do STF, que define melhor as competências, conforme o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição. Já com a redação da emenda 45, de 2004. Isso. Ele diz que compete ao Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou ao Tribunal de Justiça Comum, decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e também da graduação das praças. E o detalhe-chave, isso acontece num processo específico, um processo autônomo. Não é automático na condenação inicial, via de regra. Autônomo? Como assim? Quer dizer, ele só começa depois que a condenação criminal vira definitiva. O tal do trânsito em julgado, sabe? Quando não cabe mais recurso. Ah, entendi. E quem inicia esse processo separado é o Ministério Público, por meio de uma representação. E não importa se o crime foi militar ou comum, essa regra da competência do TJM ou TJ para esse processo vale. Então, mesmo que a condenação original venha da Justiça Comum, a decisão final sobre a perda do cargo militar pode parar nesse outro processo, no Tribunal Militar ou Estadual. Em muitos casos, sim. Mas olha, tem uma exceção importante. A Justiça Comum pode sim decretar a perda do cargo do militar, seja praça ou oficial, direto na sentença condenatória. Ah, pode. Em que situação? Se for um crime comum e a pena aplicada for maior que 4 anos. Isso está lá no artigo 92, inciso I, B do Código Penal. O STF entende que nesse caso específico não há invasão da competência militar. É um efeito da condenação comum mesmo. Certo. Então temos o caminho do processo autônomo no TJ ou TJM e essa possibilidade direta na condenação comum acima de 4 anos. Tem mais alguma forma? Tem sim, especialmente pensando nas praças. Uma forma bem direta é quando a condenação é por crime militar e a pena passa de 2 anos. Nesse caso, o artigo 102 do Código Penal Militar já prevê a exclusão sem precisar daquele processo específico no tribunal. É mais automático, digamos assim. Entendi. E tem também a via administrativa. A perda da graduação pode ocorrer por uma sanção disciplinar, num processo interno da corporação, e esse processo administrativo pode ocorrer mesmo se tiver uma ação penal sobre o mesmo fato rolando na justiça. Faz sentido, são esferas diferentes, né? Administrativa e penal. Exatamente. E uma última dúvida. E se a sentença condenatória inicial, seja ela militar ou comum, não falar nada sobre perder o cargo? O assunto morre ali? Não necessariamente. Mesmo que a sentença fique em silêncio sobre isso, o Ministério Público ainda pode sim provocar o tribunal competente, TJ militar ou TJ, para analisar a questão naquele processo autônomo que a gente comentou. Ah, mesmo depois? Sim. O tribunal vai avaliar se a conduta do militar, mesmo condenado, afeta a honra, a ética militar, o chamado pundonor militar. Se é compatível com a função, né? Entendi. Então, resumindo nossa conversa, a resposta para a pergunta inicial é depende. A Justiça Militar, ou TJ, tem sim a competência constitucional para decidir sobre a perda do posto, patente ou graduação nesse processo autônomo pós-condenação. Mas a perda também pode rolar como efeito direto da condenação, seja militar para praças com pena maior que 2 anos ou comum para qualquer militar com pena maior que 4 anos. E ainda tem a via administrativa disciplinar. Exato, são vários caminhos possíveis, dependendo do caso concreto. Ótimo. E só para registrar, toda essa análise que fizemos tem como base o ARI 1.320.744-DF, que é o tema 1.200.000 de repercussão geral da STF. Quem quiser detalhes, pode procurar no informativo 1100 do Supremo. Isso mesmo. Bom, quer mais conteúdo como esse? A gente tem muito mais análise de julgados e temas importantes aqui no Júris 360 Lab. É só se inscrever no canal para não perder nada. E se curtiu essa nossa conversa, deixa aquele like que ajuda bastante. Com certeza. Agradecemos demais a sua presença aqui com a gente no Júris 360 Lab e fica aí uma reflexão final. Será que essa diversidade de formas para decidir sobre a perda do cargo militar traz mais justiça ou pode gerar alguma insegurança dependendo do caminho que o caso seguir? Para se pensar, né? Até a próxima. Até.